Olá, seja bem-vindo a mais uma edição do programa Por Dentro da Magistratura, uma iniciativa da Escola Superior da Magistratura de Mato Grosso que tem como objetivo conhecer experiências e condutas de magistrados a partir de situações pessoais durante a carreira, as suas opiniões, escolhas e relacionamentos, com o intuito de transmitir tudo isso na forma de orientação ou recomendação a magistrados e magistradas. A conversa hoje é com o desembargador do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, Marcos Machado, oriundo do 5º Constitucional pela vaga destinada ao Ministério Público, onde ele atuou por 18 anos como promotor de justiça. Ele também foi secretário de Estado em Mato Grosso em 5 pastas diferentes. Atualmente, o desembargador compõe o Conselho Consultivo da ESMAGES, preside o Conselho de Supervisão dos Juizados Especiais de Mato Grosso e é membro da primeira Câmara Criminal do TJ. Ele é doutor em Estado, Políticas Sociais e Direitos pela Universidade de Brasília, mestre em Políticas Sociais pela UFMT e em Direito do Estado pela Universidade de Castelo Branco, no Rio de Janeiro. Machado é também autor de artigos e livros, dentre eles, Do Dependente ao Traficante de Drogas Ilícitas, que foi lançado recentemente. Currículo vasto, vamos então acompanhar a entrevista. Bem-vindo, desembargador, ao programa Por Dentro da Magistratura. Eu que agradeço essa oportunidade, especialmente a colega e diretora-geral da ESMAGES, Helena Maria, que deu continuidade, acreditou nesse programa de inclusão, de compartilhamento de ideias, pensamentos, com respeito, obviamente, às autoridades, né? E sobreviveu graças à sua atuação. Eu espero que você consiga alcançar todos magistrados de Mato Grosso, nosso tribunal. Sim, claro, obrigado. Desembargador, o programa Por Dentro da Magistratura, nós tratamos de aspectos tanto da vida pessoal, né, como da vida profissional, a carreira, né, do magistrado, do desembargador entrevistado. No caso do senhor, o que motivou o senhor a escolher o curso de Direito? Falando agora no aspecto do início da vida profissional. Meu pai, né? Meu pai, eu acho que não tem para onde correr, né? Meu pai era advogado em São Paulo, até você dizem que a pessoa humana se entende por gente a partir dos 7 anos, né? Ele já era advogado, quando eu tinha 9 para 10 anos, ele presta o concurso para juiz em Mato Grosso, em 77, 78, nós saímos de São Paulo e eu acompanhei toda a carreira, né? Desde criança, identificando, e meu pai sempre procurou estimular, né, a todos os filhos. Eu me lembro que tinha uma espécie de uma premiação para quem aprendesse datilografia, porque na época a grande referência do auxiliar do juiz era o escrevente, né? E o escrevente tinha que saber datilografar bem. Então, estávamos longe da era do computador e eu com 12 anos, 13 anos, já aprendi, né, a datilografar, e a mesada, né, que meu pai me dava era datilografar sentenças, decisões interlocutórias, despachos, né? Eu acredito que ele já foi nos preparando, né, para uma consciência de trabalho e voltado ao direito. E ali, muito cedo, muito prematuramente, já lidando com casos, né, porque você tinha que datilografar os textos, né, por ele manuscritos. E ali, a jurisdição, ele sempre atuou em substituição e também atuou fortemente na área criminal. Então, desde cedo, ó, eu já identifiquei a realidade da sociedade, da vida humana, não é, dos conflitos, não é, da criminalidade. Não é. Isso me despertou a fazer direito. E logo o período ali, após formatura, quais foram as atividades que o senhor inicialmente desenvolveu, antes do ingresso, inicialmente, na carreira do Ministério Público? Eu preciso dizer que quando eu ingressei na faculdade, meu pai fez questão estimulou que eu fizesse na faculdade que ele se formou, no interior de São Paulo, em Bauru. Eu queria ser juiz, né? A minha ideia era ser juiz. Era prestar concurso para ser juiz. Mas, em 88, nasce a Constituição, nasce o novo Ministério Público. A maioria dos professores que tive, os expoentes, diria assim, eram promotores de justiça. E quando eu podia vir a Mato Grosso, o meu pai, embora juiz, me estimulava a ficar dentro da promotoria de justiça, por uma afinidade que ele tinha com os promotores da época.
e eu acabei passando minhas férias, né, durante a faculdade, praticamente dentro de uma promotoria de justiça. Na verdade, 2 promotorias, hora civil, hora criminal. E esse despertar me levou, né, a pensar no Ministério Público durante o curso de Direito, e à época havia uma exigência do intertício para o concurso para juiz. E eu não tinha, obviamente, né, e quando me formei, me inscrevi para advogado, fiquei em torno de 1 ano e pouco, abre-se o concurso do Ministério Público, eu já vinha com a preparação já de algum tempo e sempre procurei, né, fazer os meus estudos, e tive a aprovação por obra de Deus também, óbvio, né? E por isso comecei a carreira no Ministério Público, né? E naturalmente oportunizando, né, o conhecimento do sistema e várias experiências no interior, até que quando secretário de Estado, que tive a oportunidade também, uma experiência no Executivo, houve um amadurecimento, né, da possibilidade de concorrer um dia, e isso foi planejado ao 5º Constitucional, até porque meu pai não deu continuidade à carreira, né, ele ficou muito tempo no interior e nunca despertou, né, ao tribunal. Então parecia que nós tínhamos a família, né, um déficit, digamos assim, né, do meu pai não ter seguido a carreira, e eu acabei postulando e me identifiquei, né? É óbvio, você sai da carreira do Ministério Público, tem um tempo, né? Tem um tempo. Meu pai sempre dizia que para você ter uma compreensão de direito, você tem que estudar 5 anos, ser advogado, mais 5, né? E 5 anos juiz. E o juiz ou promotor, né? E eu, como havia sido promotor, eu falei, então tem mais 5 ainda para alcançar, e a jurisdição de 2º grau é bem diferente da de primeiro. Você sabe bem porque atua em 1º grau, mas está há algum tempo auxiliando o 2º grau. Há uma distinção clássica, né? Desembargador, ainda na época do Ministério Público, o senhor já tinha uma carreira consolidada no Ministério Público. Nesse período, como promotor de justiça, teve alguma atuação, algum caso relevante que o senhor gostaria de citar? Olha, foram 18 anos, obviamente, nesse período, um período de licença, mas o que eu pude identificar que realmente foi algo que me chamou, né, a uma reflexão sobre a vida, sobre os conflitos, foi a experiência como promotor de justiça na área investigatória, né? Eu fui da 2ª turma à época do GAECO, na época que havia um grupo chamado Firma, de policiais militares que executaram uma série de pessoas, né? E nós tínhamos ainda que precariamente, à época, dentro dessa atribuição de investigatória, tive uma experiência de interceptação telefônica, né? Então, nós não tínhamos uma equipe grande, eram 2 promotores, e boa parte das investigações eram diretamente realizadas por nós, né? E aí eu pude ver os planejamentos de crimes, né? As combinações, as conjugações, inclusive com advogados, de teses, de defesa, de justificativos, né? E eu fiquei um tanto quanto assustado, né, com a inteligência para o mal, né, do ser humano que estava nessa criminalidade organizada. Mas o que me deu vocação para uma bandeira de vida, e até hoje, né, me envolvo, tanto que fiz mestrado, doutorado, e até hoje faço pesquisas por conta própria, né? Agora recentemente estive na fronteira do México, foi a minha experiência como promotor de justiça na área de repressão ao tráfico, aqui na capital, né? Jovens, famílias, pessoas de toda a cultura, de todo o pensamento, de toda a natureza, pobres, ricos, negros, pardos, brancos, o envolvimento no tráfico, né, dessas pessoas, isso me chamou a atenção e me conduziu à pesquisa, e esse foi um legado, né, que eu acabei e não abandono, né, porque passou, como disse, a ser uma bandeira de vida.
Sim. Também como promotor de justiça, o senhor teve uma atuação à época muito relevante como secretário de Estado, né? Vendo ali a partir da visão do Executivo. Que ponto o senhor lembra e ressalta dessa época, a experiência que isso trouxe ao senhor? Olha, foi vasta, né? Como você destaca, né? A oportunidade em si, né? Eu tive em 2 governos, em 5, na verdade, 5 áreas distintas, né? Mas sim, para dar relevo a essa passagem, a experiência na Secretaria de Saúde, né? Foi a maior de todas, né? Você está de frente com a morte, às vezes tomar uma decisão que não foi, né, bem recebida, porque havia interesses econômicos em conflito, a busca incessante por cada um pela sua cota, sua participação, para projetos, às vezes, que eram programáticos, né? A judicialização começou à época, e eu fiz um enfrentamento à época com a Defensoria, porque eles conseguiam regular, via judicial, cirurgias ortopédicas em detrimento de cirurgias cardíacas. Eu mostrei para os defensores na época que eles estavam matando pessoas, porque eles estavam tirando a possibilidade de cirurgias cardiológicas ou de internação de urgência e emergência para se realizar cirurgias eletivas. Então foi um confronto que eu tive, muito grande, e naturalmente tinha o conhecimento apenas da teoria do Sistema Único de Saúde, o artigo 196, mas eu fui para dentro de UTI, eu fui entender o que era a medicação de alto custo, eu fui entender o que é a atenção básica, eu fui compreender, né, o que é o poder da indústria farmacêutica, e naturalmente o estado de Mato Grosso como um todo, né, interiorizando, né, as ações, eu tive que conhecer geograficamente, historicamente o estado. Isso me deu realmente uma visão hoje muito importante de judiciário, né? De conhecer o estado de Mato Grosso e, mais do que Gerard, saber quem é quem. Isso é o que mais me traz de resultado concreto dessa experiência que o Ministério Público tinha que ter valorizado na época, né? Ter um agente político, um membro da instituição que fez um contorno, né, na sua atuação, mas certamente trouxe, por experiência jurídica e pela própria fortalecimento da instituição, que muitos me davam respaldo, como também muitos juízes que se conversavam quando mostravam as ações temerárias, as ações que espoliavam o Estado, dá prazo, deixa os médicos regularem. Eu criei o sistema de regulação na época, com o falecido secretário municipal Luiz Soares. Nós criamos uma espécie de atendimento ao juiz que dava liminares, concedia, né, liminares a todo momento. Eu pedia as 72 horas da providência cautelar, todos da Fazenda Pública à época aqui em Cuiabá, e atendia essas 72 horas. Eu tive condição de responder ou atender minimamente e mostrar os equívocos na época de alguns defensores, mas também uma atuação coordenada e lesiva ao Sistema Único de Saúde, patrocinada por advogados em conluio com médicos à época. Então, nós fizemos realmente algo que até hoje tem evidências, porque uma e outra oportunidade acontece, só que o Estado hoje, e você fez parte disso, o desembargador Lindotti fez parte disso, o juiz Agamenon fez parte disso, que é mudar essa realidade, né? Com o núcleo de saúde que está saindo agora, mas com a vara da saúde, com o NAT, né? Mas isso tudo é reflexo do que lá na frente, ou melhor, lá atrás nós passamos para que o judiciário entendesse, e ainda tem problemas, não há dúvida, mas não se compara com a época. Eu me refiro a 2003, 2004, né? 20 anos atrás. Isso. E, desembargador, o senhor, volta a dizer, já com uma carreira consolidada no MP, uma experiência como secretário de Estado, vem então ao tribunal, né, como desembargador. Como que foi essa transição do senhor, toda essa experiência que o senhor trouxe, tanto do MP quanto da secretaria? Olha, eu tive um pouco de dificuldade, porque eu vinha com a visão de parte, né? Eu fui promotor. Promotor o Ministério Público se assemelha com a magistratura, em termos. Quando nós identificamos a atuação de custos leves, eu vejo que há um aparelhamento, uma semelhança muito grande com a magistratura. Mas parte é parte. Parte é parte. Parte você tem que comparar com defensoria, você tem que comparar com a advocacia.
E eu vim, né, de um sistema acusatório em que denunciei e procurei condenações. Então, até que você entenda o contraditório na sua essência, que você reconheça os equívocos da instituição que você fazia parte, ou os excessos que tem, né? A idoneidade de muitos defensores, eu diria de todos, né, defensores públicos, de muitos advogados, obviamente, que tem aqueles que defendem posições que não são tão legítimas sob o ponto de vista jurídico e nem idôneas sob o ponto de vista da prova, mas é o direito de defesa e tem que ser respeitado. Eu demorei um tempo, mas eu tive colegas que não só me alertaram, como tem, em especial o desembargador Orlando, que em algumas oportunidades ele reclamava, tira a beca e põe a toga, né? Isso eu fui escutando ao longo dos anos, isso foi um processo de aprimoramento, mas nada como o tempo, né? A idade, para que você tenha o aperfeiçoamento e a maturidade. E eu acredito que todos que ingressem, inclusive o próprio juiz que fez carreira, porque atuar na colegialidade, Gerardo, é muito diferente do que ser o juiz da causa, aquele que tem que singular ou monocraticamente decidir. Não é? Essa decisão que não é somente sua, ela depende de um revisor, um vogal ou de 2 vogais, quando não um órgão mais qualificado, como são as turmas e o pleno, você aprende que você é uma fração da decisão que vai ser prolatada. E você tem que ter respeito, você tem que ter compreensão do entendimento que é diferente ou até parcialmente, né, convergente com o seu, mas não é na essência, e oposto. Não é? Tem situações que são opostas. E essa é a riqueza, não é, do tribunal que eu penso que não é da noite para o dia que você faz um juiz de 2º grau. Não é? E por isso que o 5º não é tão distinto do 1º grau da magistratura, porque ambos têm que passar um período de adaptação, o juiz, claro, mais fácil, né, mas talvez menos tempo, sobretudo os que são convocados, os que atuaram, né, em alguns momentos, mas todos passam por uma nova realidade. Sim. Desembargador, já no tribunal o senhor tem ocupado posições relevantes no âmbito da administração, como por exemplo o diretor da Escola da Magistratura. Em relação a esse aspecto, como que o senhor vê esse processo hoje de seleção e também de formação dos novos magistrados? Olha, eu estou há 13 anos e eu tive um pensamento de que nos primeiros 10 anos eu queria aprender e entender o tribunal e fui me desafiando aos poucos, né? Como você colocou, participo de comissões, né? A própria gestão de pessoas, previdência, foram os primeiros contatos, escola e agora o sistema de juizados especiais. Especificamente em relação à formação, eu acredito que nós podemos melhorar muito, mas é desde o ingresso. Eu não visualizo um resultado satisfatório nos concursos que são realizados nesse modelo, né, de provas objetivas, onde você encontra pessoas que não têm compreensão nenhuma da magistratura, não têm compromisso nenhum com o sistema de justiça e estão indo atrás do salário, né, ou do vencimento correspondente. Nós tínhamos que ter uma seleção prévia de vocação ou de afinidade com a carreira. Não dá para você trazer, como agora vai acontecer, quase 1.900 pessoas que você não sabe. Você vai fazer estudo pregresso, a pessoa fez direito, ela está apta. Não pode ser assim, porque está provado, mais do que provado, os problemas graves que nós temos. O concurso em si, ele não demonstra, ele não oportuniza o resultado que a sociedade espera de um juiz, né? O equilíbrio, a honestidade, o conhecimento, a sabedoria, a maturidade. Nós tínhamos que ter uma forma, quem sabe o concurso nacional, ele possa dar uma nivelada no conhecimento, mas os tribunais façam uma segunda peneira, né? Eu penso que nós tínhamos que evoluir esse pensamento, como também na formação.
eu acredito que nós temos que, e isso eu falo depois de praticamente participar de formação de 2 ou 3 turmas, menos teoria e mais prática. O sujeito, teoricamente, ele já está preparado, ele foi aprovado. Nós tínhamos que ter, a meu ver, para evitar esses equívocos e até a inaptidão de alguns, mesmo no estágio probatório, aquela figura do juiz cooperador ou colaborador, que é um juiz vitalício, né? E o substituto, Gerardo, ser substituto mesmo, essa questão de colocar um juiz. E eu fui novo no Ministério Público, como na magistratura, jovens também. Não dá para colocar numa comarca sem uma maturidade. A maturidade física, cronológica verdadeiramente, e moral, vai ser auxiliar, né? Vai atuar como substituto, como ter um juiz com maturidade, com conhecimento, até para revisar, e com humildade. Porque nós temos a responsabilidade de oferecer à sociedade, apresentar à sociedade o melhor produto, a melhor decisão, ou a mais factível, né, do que é certo, do que é perfeito, do que deva ser como a utopia do justo. Né? E eu penso que nós falhamos muito, é uma carga horária pesada, o sujeito sai cansado, né? Não sei se assimila tudo, né? Cursos online, material didático-pedagógico, e aí um acúmulo de processo que ele não sabe nem quando começar. Né? Nós precisamos testar esse juiz durante o COF. Eu quero ver a sua sentença. Estão fazem uma ou outra, mas sempre como se fosse um teste, né? uma avaliação. Não, essa está apta, para que você até veja qual que é a vocação daquele juiz para determinada vara, para determinada comarca. Então, eu acredito que as escolas, elas, e sobretudo a nossa que tem uma estrutura, tem uma história, tem um corpo técnico competente e está sendo dirigida há algum tempo, né, por magistrados que têm, né, uma tendência na área de pesquisa, na área do estudo, na formação acadêmica, pensar nisso. Desembargador, um ponto que tem sido agora também a respeito da carreira da magistratura, que tem sido muito debatido, inclusive em nível nacional, diz respeito ao sistema de home office para os juízes, né? Como que o senhor vê isso, a implantação efetiva desse modelo de trabalho? Em 2012, quando se falavam do PJE, alguns, não vai dar certo. A mesma coisa aconteceu com o sistema home office. A pandemia trouxe uma série de variantes e essa foi uma. Não tem como, não tem volta. Não tem volta. Não tem como você ignorar a importância de uma sessão virtual. Não tem como você diminuir o alcance de uma sessão por videoconferência. Não tem como não ver a importância, por exemplo, de uma audiência coletiva, onde todos estão em vários lugares. Agora, é necessário alguns aperfeiçoamentos. Não é? Essa questão da prova no processo penal, por exemplo. Não é? Você permitir que o advogado ou a própria parte do Ministério Público leve para a mesma sala, para o mesmo ambiente, a testemunha que precisa falar a verdade sobre o compromisso, já há um vício, já há uma debilidade. Não é? Então, o que eu hoje defendo é que nós tínhamos que ter um sistema mitigado. Toda matéria que dependa da aplicação pura e simplesmente do direito, você pode estar no seu melhor lugar. Você produz melhor aonde? Eu produzo melhor morando em determinado lugar. Você vai estar autorizado para isso. Não, você tem, e aí isso implica muito a área criminal. Não, é preciso fazer prova, é preciso interrogar, é preciso fazer a careação, é preciso ouvir as testemunhas separadamente, sobretudo os colegas de varas de repressão ao tráfico, de criminalidade organizada. Esse não dá, a meu ver não dá, para você trabalhar no sistema de videoconferência e permitindo manipulações, com risco, inclusive, de você não sabe o que está, a hora que se desliga o microfone e tira da tela, o que está acontecendo naquele ambiente. Nós vimos ironicamente, na Justiça do Trabalho, né, o sujeito que passa debaixo da mesa, e não é muito diferente do que está acontecendo. Então, eu acredito que a matriz, ela é irreversível, e ela veio para melhorar. Mas nós temos que aperfeiçoar. Como a Justiça 4.0, eu sempre digo o seguinte, nos juizados especiais criminais, nós precisamos ter um outro tratamento. Nós precisamos
entender o que é uma advertência, entender o que é uma transação penal, o que é uma suspensão condicional do processo, identificando a autoridade. Não dá para você fazer simplesmente algo protocolar e o sujeito vai e deixa uma cesta básica no balcão do fórum. Isso aí é deprimente, isso é um decréscimo para a justiça. Né? E eu sempre coloquei agora recentemente para o então corregedor, desembargador Juvenal Pereira da Silva, dizer, o senhor precisa entender o seguinte, o Código de 73, o CPC de 73, já dizia o seguinte, quando que o juiz pode julgar de plano? Quando o juiz pode julgar conforme o estado do processo? Quando ele não precisa fazer prova. Quando não é matéria fática, é matéria eminentemente jurídica. Então, nesse contexto, Gerardo, eu entendo que tem que migrar tudo, inclusive o sistema de juizado. Tudo que não depende de produção de prova, nós podemos desmobilizar. E já um contingente, você passou também pela corregedoria, não posso aqui arriscar, mas eu acredito que passa de 50%. Né? Passa de 50%. Desembargador, um aspecto também relevante, o senhor falou sobre o ingresso na magistratura, e agora falando um pouco sobre a formação contínua do magistrado. O senhor cursou mestrado, é doutor, enfim, tem uma carreira de constante aprimoramento acadêmico, intelectual. Como que o senhor vê isso para os novos juízes, especialmente para aqueles que ainda não seguiram esse lado? Como que o senhor entende a importância desse aspecto de formação? É a questão até quase que filosófica, né, do uruguaio, né? Eduardo Cultura, né? Estudar sempre é uma regra deontológica do advogado. O juiz tem que estudar. Como médico, nós não podemos entender que o concurso é baliza para você chegar, tu vitalício, inamovível. Não pode. Não pode embrutecer. Aliás, eu acho que tinha que ser uma causa de exclusão da magistratura. O sujeito que começa a ter sentenças anuladas por falta de aplicação correta do direito, dando prejuízo ao sistema, né, prejudicando a sociedade como um todo. Então, esse estímulo, eu entendo que voluntariamente muitos vão, mas eu passei por aqui e vi. E vi que tem os estudiosos, aqueles que não precisam, um simples convite, aqueles que são incentivados, você motiva, eles participam, tanto é que nós somos o estado em que ficou, salvo engano, quando eu saí da escola, ficaram apenas 7 juízes sem especialização. 7 juízes, 7 magistrados, na verdade, considerando desembargadores, que eu não consegui convencer para fazer a especialização, e magistrados. Nós conseguimos mais de 95% de magistrados com especialização. Isso é importantíssimo. E agora o passo seguinte vem mestrado. Eu não defendo doutorado para atividade judicante ou mesmo ministerial. Eu acho que depois que eu fiz, eu percebi. Ela tem uma vocação acadêmica, de pesquisa, mas o mestrado é importante para o juiz que quer estabelecer um pensamento diferenciado, com autoridade argumentativa, intelectual. Então, se a escola oportuniza e o magistrado tem o desejo, mas no mínimo especializações. Isso nós temos que ter em todas as áreas. Né? E esse comando, eu acredito que tem que ser imperativo para boa parte que não se preocupa, que não aparece, que não estuda, que se embrutece. Nós temos que ter mecanismos legais, até para que, a exemplo do serviço público, Gerardo, avaliação de desempenho. Por que tem o servidor? O servidor tem avaliação de desempenho. O juiz não tem. A corregedoria pode fazer? Pode. Eu acredito que possa. Mas nós temos que instituir legalmente, porque é uma obrigação dele estar preparado, atualizado, com domínio, porque ele é o último, a palavra dele é a última, e ele tem, favoravelmente, todos os argumentos à mesa. Ele tem as posições, ele tem que escolher a melhor, e justificar por que está escolhendo a melhor. Então, ele precisa ter essa capacidade, inclusive, metodológica. Então, é imperativo, a meu ver, a capacitação permanente. Imperativo. Isso tem que... Nós já tentamos levar isso. Será que isso é objeto para a atuação da corregedoria? Assustaram. Não, calma. Isso não pode, você não pode impor. Mas como não pode? Aquele que se tranca no seu gabinete, você não sabe onde ele está, se ele está, inclusive, indo trabalhar. Você vê os resultados, às vezes, desastrosos de algumas decisões, omissão, processos que não são, as metas não são alcançadas, reclamações sucessivas de demora, falta de capacitação, desídia intelectual, não é só laboral, né? Eu acredito que nós temos que evoluir esse pensamento.
O senhor citou uma ação relevante por ocasião da época que o senhor atuou como diretor aqui da SMAGES, que é a questão da capacitação. O senhor poderia citar outros exemplos, outros programas que o senhor implementou? Olha, Gerardo, eu queria deixar essa questão da avaliação, sobretudo de resultados, né, para aqueles que foram destinatários, né, desse trabalho. Eu quero... Não, isso aí até é algo que a gente... É uma apologia. Eu não gostaria de elencar, a não sei que você entenda que tenha que explicar. E, sobretudo, aos diretores que assumiram a escola depois de mim. Eu acredito que nós tínhamos uma estrutura, né, que recebia, né, digamos, os magistrados para um aperfeiçoamento, mas administrativamente faltava de tudo, né? Pessoal, faltava procedimento, faltava orçamento, faltava rotina. Então, eu acredito que essa estrutura, né, a desembargadora Maria Helena Povos, quando o presidente me permitiu, né, com a ajuda da desembargadora Helena Maria, e agora é melhorar, né, é avançar, e avançar, né? Precisa avançar. E agora a escola recebe um professor, né, que já foi diretor, numa outra realidade, que certamente vai fazer aí um trabalho excelente, né? Se, obviamente, aí sim é preciso que se diga, entender que não pode haver solução de continuidade, é aproveitar o que é bom e melhorar o que não está bom. Sim. Desembargador, um outro aspecto também, aí falando sobre a questão estrutural, né, do tribunal. Nós tivemos, no ano passado, a aprovação da entrância única, que foi uma mudança total na estrutura de carreira da magistratura. Como que o senhor vê isso hoje, já passado um tempo dessa implementação? Eu fui contra, eu acho que um dos 6 ou 7 desembargadores que são contra, eu continuo sendo contra, né? O magistrado tem que andar para frente, não é para andar de lado, né? Muito menos andar para trás. Eu acho que se desestimula, a concorrência ela é saudável, você aferir o mérito em razão do seu trabalho, da sua dedicação, é algo que anseia a própria escala de carreira. A carreira induz isso, carreira, é uma escala, é algo que tem verticalidade, não horizontalidade. E você pensar, não, mas tem também o merecimento por remoção. Você vai sempre esperar o quê? Você não vai se destacar, você não vai buscar ser o exponencial que dentro do sistema nós precisamos de liderança, nós precisamos de pessoas que buscam a diferença, né? Alteram os fatores. Então, eu acredito que essa experiência ela vai ser revista. Mais dia, menos dia, ela vai ser revista. Não me parece interessante, sob o ponto de vista até de quem está entrando na carreira, um estado com a dimensão de Mato Grosso, com a geografia de Mato Grosso, a gente fica isolado praticamente em algumas regiões, né? Embora eu acredito que o tempo é o senhor da razão, eu posso estar errado, né? Mas desde o início eu aprendi o que era a diferença, Gerardo, no primeiro ano da faculdade, do que era entrância e do que era instância. Isso é que justificava a magistratura e o Ministério Público. Nós não temos mais, né? Aliás, instância ainda existe, né? Também, se tivesse também, aí não teria segundo grau também. Desembargador, outro aspecto também muito relevante nessa questão de estruturação é a questão, por exemplo, de avanços como a questão das varas regionais, né? O senhor mesmo já atuou, né, propondo algumas. Como que o senhor enxerga isso? Olha, Gerardo, isso para mim, ela vem de uma necessidade de especialização do juiz. Varas especializadas, se não varas privativas, que é uma diferença, né? A vara privativa, ela permite que a matéria seja privativa daquela vara, mas com soma de outros temas. E a especializada, só determinado tema. Nós precisamos, como a medicina, e aqui vai uma comparação também, porque são ciências, né, que têm as suas identificações de resultado, né? Tanto o juiz como o médico precisam entregar um resultado, né? Precisa atender, sobretudo, pessoas, né? E nós temos especialistas, não temos? Nós temos que ter juízes especialistas, com domínio, com compreensão, com profundidade, não um mero homologador de entendimentos, de apresentação de acordos, de transações penais. Isso o sistema coloca um robô, né? Você faz, ele analisa critérios, prazo, forma, ele homologa,
Nós precisamos realmente daquele que entende se está aplicando corretamente e qual é a consequência da sua decisão. E ele tem que dominar a matéria. As regionais, Geraldo, se dá por duas grandes razões. O Estado muito grande, com características de regiões semelhantes, como, por exemplo, a fronteira, que ela não é só Cáceres, com a necessidade que nós temos de pessoas num determinado lugar, pessoas capazes, e a gente tem um contingente muito grande solto em todo o Estado, e mais do que isso, né? A oportunidade do sistema de tecnologia proporcionar ao juiz esse alcance, e nós temos que pensar que o juiz não é nada sozinho. O juiz criminal, que é a principal ideário desta lei, ele depende das polícias, do Ministério Público, da Defensoria, de uma atuação do próprio advogado, da perícia, não é verdade? E eles não estão em todo lugar como nós estamos em quase todos, né? O Estado não consegue acompanhar. O Judiciário, historicamente, sempre esteve à frente do Executivo em Mato Grosso. Agora, tem um aspecto que nasce da experiência criminal, e agora nós estamos, eu e o desembargador Rodrigo Curvo, migrando para o meio ambiente. Nós vamos propor ao desembargador José Zucchim, que tem uma história na área ambiental, nós vamos propor 5 a 6 varas regionais de meio ambiente e assuntos climáticos, ou do clima, como hoje se pretende, o COP 16, que houve em Incara, eu tive uma semana antes, na Colômbia, discutia o clima, principalmente, principal fator. E nós aqui, mato-grossenses, cuiabanos, sobretudo, sabemos o que significa clima. Calor, né? Falta de água. Então, nós queremos propor justamente para cuidar do Pantanal, que está secando, da bacia do Paraguai, do Araguaia, da Amazônia mato-grossense e, se possível, do Cerrado, a região sul, que pega também um pouco de Cuiabá, né? Mas com as características que a região oeste também tem. Então, nós estamos definindo geograficamente o Estado, vamos propor, vamos trazer uma atuação maior dos 4 Juvans, nós vamos passar para 5 ou 6, mas com uma atuação na área criminal e na área civil, para um exemplo de proteção ambiental que nós temos a obrigação, o Estado vocacionado à produção agrícola, ele tem que ter responsabilidade ambiental também como o melhor do Brasil. Então, nós vamos aproveitar, né, um pouco da minha experiência como ex-secretário de Meio Ambiente, do juiz desembargador Rodrigo Curvo, que foi por muito tempo na área ambiental, e do atual presidente, que também tem uma passagem muito marcante na área ambiental. Desembargador, um outro aspecto que é sempre recorrente no judiciário é a discussão sobre a ética na magistratura, e diversos tribunais têm criado comissões de ética interna. Como que o senhor pensa a respeito disso, de uma possibilidade como essa? Olha, até te agradeço uma pergunta dessa natureza, porque eu propus há 2 anos e está avançada a proposição de criação da Comissão de Ética Funcional do Judiciário de Mato Grosso. Isso não confunde, como alguns entenderam no primeiro momento, com a atuação da Corregedoria, que é correcional, é censória, é disciplinar. Nós temos hoje que entender que nós temos conflitos éticos a todo momento, uma discussão entre colegas, uma discussão do juiz com a parte, ou com o membro do Ministério Público, ou com o advogado, tudo se resolve no campo ético. Princípios regem o homem com boa conduta, com boa postura, o que tem minimamente equilíbrio, serenidade. Formação ética envolve praticamente o agir, o responder, e o juiz precisa ter domínio. E nós temos situações as mais diversas. Juízes que ultrapassam no álcool, conduzem o veículo, que discutem em festa, a gente sabe que já aconteceu, que tem relacionamentos, né, sociais em que as pessoas abordam em restaurante, e hoje tudo gravado, tudo em rede social. Nós temos discussões de audiência de falta de urbanidade,
de falta de respeito com partes, com pessoas, até respostas. Eu seleciono esse tipo de coisa. Entre juízes e desembargadores, textos que não precisam algumas palavras, a forma de responder, às vezes o atendimento, às vezes você liga para um colega para entender o que está acontecendo, não, já pensa que é para conflito. Então, nós temos que passar por um aperfeiçoamento ético. E essa comissão proposta, ela tem essa finalidade, que é deontológica, é de orientação, é de recomendação, é de melhorar o nível relacional interno e externo. Então, eu espero que nós possamos ter essa comissão. É uma pena que o desembargador Luiz Ferreira, que foi presidente da Comissão de Ética durante 15 anos da OAB, está nos deixando, que para mim é um grande exemplo de magistrado ético no nosso Tribunal de Justiça. Sim. Desembargador, também um outro aspecto é que dentro de um tribunal é natural, né, que existam grupos e alas ideológicas, enfim, correntes de pensamento. Como que o senhor vê essa pluralidade dentro de um tribunal? Como que o senhor enxerga isso? Olha, com naturalidade, sabe, Gerardo? Nós temos hoje, e nós sabemos que isso não é segredo, né? Nós temos pelo menos 2 grupos. Eu só lamento que não há compreensão. A existência de grupos, tal como um Congresso Nacional que tem partidos, e uma sociedade, né, que tem movimentos sociais, ela é natural, ela é saudável, porque ela promove o diálogo, o pensamento alternativo ou divergente, para se chegar a uma convergência. Qual que é o grande avanço, Geraldo, que eu te pergunto, quando há conflito de interesses, pensamentos opostos? A coalizão, que é um instituto de harmonização do pensamento. Então, há uma discussão no tribunal, foi criado um grupo masculino em detrimento do feminino. Nada disso. As mulheres se organizaram em um determinado momento do tribunal e se organizaram bem, e é legítimo a evolução do pensamento, do espaço feminino. Eu tenho 2 filhas, eu espero que as mulheres alcancem todos os topos, mas eu não duvido mais de nada. Depois que eu vi uma mulher dirigindo um bitrem, eu não duvido mais de nada, entendeu? Eu só aplaudo. Mas o que eu quero trazer à sua memória? É que chegou um momento que nós provocamos o seguinte: nós temos que conversar. E aí vem as afinidades. Quem gosta mais de um time, quem tem mais uma afinidade com a religião, professa aquela fé, é vizinho, mora no mesmo condomínio, você vai puxando isso naturalmente. Não tem absolutamente... Nós temos que entender que existe conversação com várias, entre os 2 grupos e um grupo, na verdade eu não chamo de grupo, porque nós temos desembargadores que não estão vinculados nem a um nem a outro, mas se incorporam em determinado momento conforme o interesse, conforme o pensamento, conforme a escolha, aderem a esse pensamento. Olha que interessante a eleição do desembargador José Zuquim. Quando ele foi derrotado pela desembargadora Clarice, eu fui o primeiro e único desembargador a dizer: vou votar nele. Ele estava conversando com o quê? Com um grupo que eu pertencia. Ele não foi eleito. Resolveu sair do grupo. Foi apoiado pelo grupo feminino. Ele se elegeu. Nós temos alguma dificuldade com ele? Absolutamente. Nós apoiamos ele há 2 anos e não o elegemos. Em algum momento, outro candidato surgiu, nos convenceu, propôs, digamos, aquilo que nós entendemos, e a vida que segue. E nós temos situações de unanimidade. Por exemplo, desembargadora Nilza, eleita vice-presidente. Aclamada. Por quê? Por quê? Postura, convencimento, diálogo. Existiu isso? Não há arestas, não há preferências, não há vetos. Agora, tem escolhas, tem opções. Houve disputa na corregedoria, houve disputa na presidência, houve disputa no eleitoral. Quando não há o consenso, e aí sim, a democracia nos ensina que o voto é da maioria. Mas eu entendo que é absolutamente racional
progressista a participação organizada de pensamentos. Não vejo dificuldade. Aliás, nós tivemos aqui, nosso tribunal dá exemplo, né? Nós tivemos a eleição da desembargadora Anglizei, uma mulher, unânime. E nós tivemos a eleição de um homem, o desembargador Wesley, unânime. Então, nós conseguimos unanimidade. Não há dificuldade nisso. Agora, há pensamentos, né? Há ideários, há situações de discordância, né? Pensamentos aqui, por exemplo, eu vou te adiantar, não sei se você tem, digamos assim, alguma atenção para isso, mas eu sou absolutamente contra a recondução do TRE. Absolutamente contra. E a minha campanha foi nesse sentido. Não em relação ao colega que concorreu, já estando lá. Absolutamente. Né? Absolutamente. Mas nós somos em 39. São 2 vagas. Se cada colega que for para o eleitoral for reconduzido, nós não vamos dar oportunidade a todos. E se foi a minha fala. E deve dizer, olha, não votem em mim, mas votem em quem não foi. Não quer votar em mim? Dá oportunidade para o colega que não foi. Mas é um pensamento, a meu ver, que cria rasuras, que cria divisão e não dá oportunidade. Agora, está decidido, vamos respeitar e a vida que segue. Mas nós precisamos entender que num colegiado, todos têm que ter oportunidade. Então, esse é um instituto que eu não aceito para nada, não aceito para o advogado ser conduzido, não aceito para o juiz, né? E também para o desembargador. Né? É uma opinião. O tribunal entendeu, 17 entenderam que não, que pode haver recondução. Vamos conviver, né? Vence a maioria. Exatamente. Desembargador, um outro tema também muito sensível, né, da magistratura hoje diz respeito à paridade de gênero nas promoções, no acesso ao desembargo. Como que o senhor vê isso? Olha, é histórica a necessidade que a mulher tem de afirmação. Né? O CNJ tem uma resolução que é de 2010, que é a política afirmativa. Não há dúvida nenhuma que, por todas as pesquisas estatísticas, há um percentual que precisa ser proporcional. Isso eu acredito que vai acontecer com o tempo, naturalmente. Eu tenho alguns pensamentos, algumas posições, como lhe disse, eu vejo que nós tínhamos que tratar o ser humano. Né? A questão de cota é um questionamento que eu faço há anos, porque eu fui professor de universidade pública. Negros, pardos, mas nós temos uma prova seletiva. Para a magistratura, nós temos o concurso. Então, é importante se entender, primeiro, a estrutura do Poder Judiciário. O Constituinte, que é paridade, ele coloca lá no artigo 92. Os tribunais vão ser compostos proporcionalmente por homens e mulheres. Tinha que fazer isso, a meu ver. Nós esquecemos do quinto constitucional sempre, quando fala do tribunal. A meu ver, nesse pensamento, também agora, salvo engano, 525 de 2023, né, a resolução ignora o quinto constitucional. Por quê? último movimento do Ministério Público defendeu-se a bandeira de mulheres, tanto é que se escreveu um homem que foi escolhido e 7 ou 8 mulheres e pressionaram os procuradores. Isso foi dito na imprensa e é notório que queriam que fosse uma lista sexta de mulheres, para que o tribunal escolhesse 3 mulheres e o governador não teria opção. Isso é correto? Isso é uma discriminação, ao meu ver, absoluta. Será que nós estamos buscando imparidade? Ao falar em paridade de gênero, nós estamos não criando uma fórmula de discriminação também ao homem? Por quê? Se tem uma vaga exclusiva de mulheres, por que não uma vaga exclusiva para homens? Só concorre o homem. Não, nós temos uma vaga exclusiva para mulheres e uma vaga mista. Isso não é discriminação, não, mas até que haja paridade. Até quando, em que proporção, em quanto tempo? E eu vejo esse movimento como algo conflitante, porque o Tribunal de Mato Grosso dá exemplo. Ele reelegeu consecutivamente 2 mulheres para presidente. No momento
em que a presidente do tribunal era mulher, a presidente do TRE era mulher e a corregedora era mulher também. E a vice-presidente do tribunal também é mulher. Nós não temos problema, a meu ver. Nós temos hoje uma defensora geral, uma delegada geral e uma presidente da OAB. É questão de momento de capacidade da pessoa, do dirigente, e de escolhas. A OAB resolveu escolher, a Defensoria e o governador resolveu escolher, o tribunal resolveu escolher. Na última posse do tribunal, mesa de honra, 9 pessoas, 5 mulheres e 4 homens. Maravilha! Naturalmente, nada forçado, nada articulado, e é isso que é bonito, que eu acho que tem que ser na relação homem e mulher. Na relação de pessoas, seres humanos que precisam conviver e se amar. Eu quero entender que a outra discussão, quando acontecer a evolução dos transgêneros, do transexual, dos homossexuais, como que nós vamos tratar isso? Em que categoria? Em que cota? Então, eu entendo ser humano, este é o que tem que ocupar o cargo público. Concurso público, esse é o nivelador, é o filtro. Precisa melhorar, como a gente colocou, meu pensamento para a magistratura, para magistrados, um concurso que não pode ser semelhante ao do Ministério Público, da Defensoria, mas nós podemos melhorar. Tá? Mas a baliza está ali. O acesso é o concurso público. Então, eu penso que eu não sou contra a evolução, essas zonas de conforto, eu não estou nela. Tudo que aparece, eu recebo bem com outros olhos, com bons olhos, melhor dizendo, acreditando que vai haver o aperfeiçoamento, mas sempre identificando que somente o tempo vai nos dar as respostas, tá? Se positivo ou não. Essa é uma situação que eu tenho minhas dúvidas, das consequências, dos infortúnios, dos conflitos que pode gerar, tá? Em relação a isso. O nosso tribunal vai ser também, a exemplo de alguns, um laboratório, tá? Mas eu lembro que ainda tive a oportunidade de eleger, votei, por exemplo, na desembargadora Antônia. Tá? Ela venceu uma lista, acho que tinha ela de mulheres e 5 homens. Foi eleita por merecimento, com maioria maciçamente de homens. Tá? Então, eu não vejo, sinceramente, dentro do âmbito do nosso tribunal, necessidade de aplicação dessa resolução, e aqui eu estou falando domesticamente, dentro do nosso microsistema, Mato Grosso. Local, obrigado. E não posso admitir algumas críticas que falam, não, esse aqui é um grupo misogênico, é um grupo machista. Nós não falamos que há grupo feminista, que há grupo que quer, por exemplo, fazer uma prevalência ativista. Não. Quem vai discutir, Gerardo, é uma pena que ela está saindo, Maria Aparecida Ribeiro. Para mim é uma unanimidade, uma referência que nós temos. Tá? É uma pessoa com trânsito, respeitada, sincera, franca, verdadeira. Quem que vai discutir a viabilidade, por exemplo, se ela tivesse idade de suceder a desembargadora Clarice? Eu votaria nela. Se ela sai do TRE e vem para o tribunal com condição de idade, porque ela infelizmente, ela completa, eu sou o primeiro a defendê-la. O primeiro. E digo mais, numa situação dessa, para a nossa realidade, seria Maria Helena, Clarice Claudino e Maria Aparecida Ribeiro. E não vejo problema nenhum. E tenho certeza que ia fazer uma excelente gestão, unir o tribunal. Né? Então, sinceramente, paridade, isonomia, ela já está na Constituição. Artigo 5º, inciso 1. Homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações no termo desta Constituição. É a regra. É seguir e, obviamente, criar filtros em que a isonomia e a igualdade seja para todos. Mulher, homem, transgêneros e transexuais, ou transexuais e homossexuais. Todos que são seres humanos, que têm alma, e, portanto, direitos e obrigações iguais.
Desembargador, caminhando para finalizar nosso programa, um ponto também relevante, o senhor já adiantou um pouco, enfim, sobre a questão da recondução no TRE, enfim, essa possibilidade. Gostaria que se o senhor pudesse, claro, falar um pouco mais sobre essa visão do senhor, que o senhor defende, de fato, eu me recordo sempre, a questão da oxigenação, da oportunidade para que todos possam participar. Eu não gosto, Gerardo, isso é minha vida cristã, né, e experiência que eu tive no Ministério Público foi muito rica, pouco na advocacia, mas também tive lá algumas descobertas. Na atividade de pesquisa, né, eu não gosto de casuísmo, eu não gosto de corporativismo, eu não gosto de seletividade de pessoas. Né. É óbvio que são institutos que existem, né, a gente precisa saber identificar e combater. Então, a partir do momento que você cria categorias exclusivas, no sentido de exclusão, né, você acaba deixando de lado pessoas que têm o mesmo potencial, podem ser até melhor do que aquelas, que às vezes elas não têm acesso ou até liberdade, porque elas não fazem parte daquele grupo ou daquele relacionamento. Né, e você precisa alcançar. Quando você tem um tribunal, e aí, para vocês também que tem 2 cadeiras, 6 juízes, que tem 2 cadeiras no tribunal, e são mais de 300, quando você tem um colega que é eleito e ele se articula e consegue ser reconduzido, ele está preterindo outros colegas. Isso não me parece correto. Quando você reconduz, você tem, naturalmente, a preterição de outro colega que podia também ter a mesma oportunidade e pode aposentar, pode vir, e na vida a gente não sabe de manhã, pode morrer, não ter oportunidade. Como, por exemplo, eu defendo, já fiz proposição, mas fui vencido lá no órgão especial. Todos os tribunais, só 3 no Brasil, os presidentes de Câmara e turma são eleitos, são rotativos. A cada 2 anos, você preside uma... Para quê? Para ter experiência, para você saber como conduzir uma Câmara, uma turma, um julgamento. Aqui é o mais antigo. Então, você só preside aqui no tribunal uma turma por deferência. Hoje eu presido a turma por uma deferência do decano, que está na minha Câmara. Mas se não, por morte ou aposentadoria. Você não vai presidir uma Câmara, se você não sabe presidir uma Câmara, você não vai saber presidir uma turma, e muito menos um tribunal. Como é que você vai pensar em evolução administrativa, funcional, se você não tem oportunidade? Então, a questão da recondução, ela somente poderia ser aplicada se não tivesse interessado. Por exemplo, a escola. A escola se apresentou apenas e tão somente o desembargador Márcio Vidal. Quem que vai questionar a capacidade acadêmica dele? Ninguém. Não apareceu o candidato, foi aclamado. Mas se tem um outro candidato, eu votaria independentemente de toda a história acadêmica, de respeitabilidade intelectual, de pesquisa, de produção científica do desembargador Márcio. Por quê? Porque eu tenho que dar oportunidade para quem está querendo o quê? Se apresentar, trazer algo da experiência até pessoal, ou buscar. Então, é por isso que eu sou contra. Essa hipótese somente se não houver candidato. Desembargador, caminhando agora para finalizar, gostaria que o senhor deixasse um recado, uma mensagem, eu diria, especialmente aos juízes, às juízas do nosso Estado. Olha, primeiro uma mensagem de gratidão a Deus, e eu acredito que sem Deus a gente não vai a lugar algum, né, por essa oportunidade de estar participando de um programa que eu idealizei, né, com um juiz que eu não estou aqui para jogar confete, para mim é uma referência que nós temos, um dos grandes valores, não só funcionais, mas você tem também uma trajetória acadêmica, né, e agora está buscando, e vai dar certo o seu doutorado. A mensagem que eu deixo, até porque esse programa tem essa finalidade, voltando à sua pergunta, não deixem de estar estudando, atualizando, buscando conhecimento. Não deixe de aproveitar o que a escola oferece, mas o próprio sistema de justiça hoje,
os tribunais superiores, o CNJ, cursos online, invista na sua capacidade. Você tem um bom salário, você precisa entender que o direito ele é mutante e você vai embrutecendo. Então, você precisa, como um exercício físico, investir na sua capacidade mental. Você tem que fazer seu cérebro, você tem que estudar. Você tem mais dificuldade de ler por alguma razão, vai assistir aulas online, vai assistir programas de debate, vai se envolver com problemas e com a realidade social, porque aí sim você vai ser um juiz até a sua morte, o seu vitaliciamento, que obviamente ninguém deseja, mas enquanto isso nós temos, acredito eu, até por um contrato que nós temos com o Estado, o dever de fazê-lo. Eu quero só deixar essa mensagem para você entender o seguinte, Gerardo. Eu concluí o doutorado e por conta própria eu tive uma experiência muito rica agora nos Estados Unidos. Estudei inglês, reestudei inglês para tentar minimamente, com muita dificuldade, fazer eu as perguntas, porque fazia parte do capítulo da minha tese, mas eu não consegui por conta da pandemia, tempo, e também a questão da língua dificultava, mas eu fiz isso agora, como uma espécie de pós-doc, mas às minhas custas, por conta e risco, da trajetória que fiz, e tive uma experiência que somente em filmes eu assisti. Conhecer Tijuana, na divisa com a cidade de San Diego, nos Estados Unidos, e Cidade Juárez, com a divisa em El Paso. No Texas, fui para a Califórnia. E isso tudo graças a uma amizade que fiz com um policial colombiano, que veio aqui em Mato Grosso, no evento do Sistema de Justiça, que se tornou meu amigo, e foi agente infiltrado do DEA, na Califórnia, especificamente em San Diego. E esse relacionamento me deu essa oportunidade de ir com ele, e, digamos, é um facilitador, mas são descobertas empíricas que eu acredito que todos deveriam também, dentro da sua realidade, dentro daquilo que ele busca, investir em si próprio e buscar. Porque conhecimento, Gerardo, não ocupa espaço. Não ocupa espaço e não tem preço. E esse é a maior defesa. Não é dinheiro em banco e nem em crédito que o tribunal vai lhe dar a longo prazo. São essas as minhas palavras. Desembargador, foi uma satisfação muito grande recebê-lo aqui no Por Dentro da Magistratura. Eu agradeço imensamente a presença do senhor. E o senhor sabe que o programa está sempre de portas abertas. E agradeço imensamente a presença do senhor. Obrigado.